Olá, mais uma videoaula. A gente aprender um pouco mais, é claro. Então vamos aqui com a linguagem, né? O que é a linguagem? Então a linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si, permitindo a troca de conhecimentos, ideias, sentimentos. É a maneira pela qual o homem comunica ideias e pensamentos. Então essa é a linguagem, e aí nós temos aí as várias maneiras, né, que a gente pode se comunicar através dos gêneros textuais, através das cartas, das conversas, dos gestos, das imagens, das placas, mas nem sempre foi assim. O homem foi aperfeiçoando, foi evoluindo aí a tecnologia da comunicação. E você já parou para pensar como isso começou? Como que o homem começou essa relação social da comunicação? Como que o homem se comunicava durante o período das cavernas, as pinturas rupestres, mas como que ele trocava ideia com o seu semelhante? Como as línguas chegaram na forma que tem hoje? Hoje nós temos a língua portuguesa aí com 26 letras, 21 consoantes e 5 vogais. Como que nós chegamos a tanta representação? Então, no começo, cada palavra era representada por um signo. O que é o signo? É um significante mais um significado. Então, algo que queria dizer alguma coisa. Depois, perceberam que muitas palavras tinham o mesmo som. Então, inventaram um signo para cada som, as letras. Então, aí, surgimento das línguas. A língua é um conjunto particular de código por meio do qual determinada comunidade utiliza para se comunicar. Nós, brasileiros, usamos a língua portuguesa. Os espanhóis falam a língua espanhola, os ingleses, os alemães, e a gente percebe que existe também a variação linguística, ou seja, as pessoas vão adequando a comunicação às necessidades do cotidiano. E temos o código, né, um conjunto de sinais e regras utilizados para se comunicar a partir de um processo de decodificação. Então, nós temos aí a Libras, né, a língua brasileira de sinais, temos aí os próprios dicionários, a metalinguagem, as placas de trânsito, as cores, as formas, e os interlocutores são pessoas que participam do processo de interação. Aí você pode ter aí, ao ler uma carta, você está tendo interação, você está tendo aí a imaginação do seu interlocutor, aí num papo, num monólogo, num processo de comunicação mais elaborado, e vai acontecendo aí os processos, né, os fatores da linguagem. Pode ser no texto escrito ou no texto ou na fala, na oralidade. Então a gente tem que ter coesão na nossa comunicação, tem que ter coerência, intencionalidade, aceitabilidade, informatividade, intertextualidade. Todos esses fatores de textualidade são a prova da língua. Os interlocutores são o emissor, o produtor da fala, pode ser uma pessoa, um grupo, uma instituição, e o receptor, a quem se dirige a mensagem. Então, a gente, quando está prestando um concurso público, por exemplo, a gente produz uma mensagem que é um texto, e ele é dirigido a uma banca examinadora, aos corretores, e ele tem como premiação uma nota que vale 1.000 pontos. Os tipos de linguagem, nós temos a linguagem verbal, aquela que usa primordialmente palavras, a não verbal, que são sons, cores, identidade, identificações, que a gente tem que saber através do nosso conhecimento de mundo, nossas inferências, e a linguagem mista, que mistura os dois tipos de linguagem.
A linguagem verbal é aquela que usa a palavra falada ou escrita. Aí você pode ver os gêneros textuais, né? As cartas, textos, conversas. A linguagem não verbal não utiliza a palavra na comunicação, mas gestos, sons, movimentos, imagens, placa de trânsito, semáforo, uma cenografia, uma rubrica numa peça de teatro, num texto dramático. A linguagem mista, ela mistura as duas formas, né? As placas com escrita, os quadrinhos, as HQs, né? História em quadrinhos aí, são textos que têm uma grande inserção, são bem aceitos aí pelos alunos. Aí nós temos aqui um tema de casa, né? Pedindo para a gente fazer uma tabela para a gente aprender realmente a matéria. Então, esse é um exercício que a gente pode passar para os nossos alunos, né? O recorte, a exemplificação, a fixação do exercício. E as dicas aqui, o braille, por exemplo, a sensibilidade, né? Aí a experiência com essa linguagem é muito importante. Temos aqui esse símbolo aqui, né? Este lado para cima e a seta indica para cima. E a questão de ser frágil aí, o vidro, né? Então, os banheiros também aí, tem a cor vermelha aí indicando que é a figura de uma mulher e o azul indicando o homem. Mas essas cores aí também podem variar. O que não pode variar é a simbologia aí da mulher aí com vestido, por exemplo, e o homem com uma calça, porque senão acaba bagunçando. E aí a gente vê, né, como se dá essa comunicação, essa experiência maravilhosa da linguagem, que é a maneira pela qual o homem comunica ideias e pensamentos. É só vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube, que deem os likes, né, que marquem como gostei as nossas publicações, para que o YouTube role, transmita mais essa mensagem para muitas pessoas, porque o nosso objetivo é a educação, a qualidade da educação. E aí, um abraço virtual em todos vocês.